partir de agora é lei. A igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenham a mesma função está garantida. O presidente Lula sancionou a lei, que também determina punições para as empresas que não cumprirem a norma. E em entrevista para a Voz do Brasil, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, traz os detalhes dessa lei e explica a importância dessa conquista histórica para as mulheres. Vamos acompanhar. Agora é lei. A igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenham a mesma função está garantida. A lei foi sancionada hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e determina sanções para as empresas que não cumprirem a norma. E quem vai trazer os detalhes da lei e explicar a importância dessa conquista histórica para a igualdade de gênero é a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que conversa com a gente aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministra. Boa noite, é um prazer estar de volta aqui na Voz do Brasil, num dia tão importante para nós mulheres e, na verdade, para homens e mulheres do Brasil, né? O dia que a gente começa a ter igualdade nesse país. Ministra, com a sanção do presidente Lula, a igualdade salarial entre homens e mulheres agora é lei. As mudanças começam a ser aplicadas imediatamente? Uma parte sim. A partir de agora nós já temos a lei, né? Porém, nós ainda temos algumas coisas para ser regulamentada. Nós estamos criando um grupo de trabalho que é composto por 8 ministérios, né, para efetivamente definir algumas questões. Porque a lei prevê a questão da transparência, os relatórios de transparência. Então, qual o conteúdo dos relatórios de transparência, a periodicidade, como deve ser feito, onde deve ser publicado, e também ouvir tanto os trabalhadores e trabalhadoras, quanto ouvir a classe empresarial, né? E, a partir daí, aplicar a multa. Bom, caso seja identificada a desigualdade salarial remuneratória, as empresas deverão apresentar um plano de ação para corrigir o problema. Existem prazos para que as mudanças sejam implementadas, ministra? Esses prazos vão ser estabelecidos agora com a regulamentação, mas nós queremos que seja rápido e urgente. O presidente Lula já nos disse que tem que ser com urgência esses prazos. Então, nós queremos entre 60 e 90 dias já estar com isso definido e pronto efetivamente para que as empresas possam começar a cumpri-las. E a lei prevê punições para o descumprimento das medidas. Quais são, ministra? Na verdade, eles vão ter que pagar uma multa, né, de 10 vezes o salário da trabalhadora e do trabalhador. Então, a empresa vai pagar a multa. E também tem uma outra coisa que é simbólica, na verdade. Não é só a multa por si. Nós vamos começar a ter um processo no país, a construção de que, efetivamente, as pessoas vão começar. Eu vou comprar de uma empresa que não trabalha a igualdade, né? Ou eu vou comprar com uma empresa que define e defende a igualdade entre homens e mulheres. Então, eu acho que nós vamos ter a multa e, ao mesmo tempo, nós vamos ter a visibilidade daquelas empresas que não querem a igualdade salarial entre homens e mulheres no país. E como é que vai ser feita a fiscalização? Vai ser a partir de denúncias? A fiscalização ela vai ser feita de várias formas. Nesse início, através de denúncias, né? E depois, a partir da publicação dos relatórios, também nós vamos ter aí o acompanhamento do governo federal para que efetivamente a gente possa ter com os relatórios, ter auditor fiscal, né? Porque quem vai fazer os auditores do Ministério do Trabalho. E como é que é feita a denúncia? Como é que vai ser feita? A denúncia pode ser feita no site, né? É denuncia.cit.gov.br, né? Que é do Ministério do Trabalho, no 158, que é o telefone também do Ministério do Trabalho, no 180 e na Ouvidoria das Mulheres, ouvidoria@mulheres.gov.br. Ministra, a lei também procura dar transparência nessa questão salarial, obrigando que as empresas com 100 ou mais funcionários publiquem relatórios sobre as remunerações. Como é que vai ser esse processo? Então, esse processo vai ser definido pelo grupo de trabalho, né? Efetivamente, porque nós precisamos saber quais são os dados,
empregos foram gerados, onde que está a base salarial, como que está se concretizando essa questão salarial em toda a empresa, e a partir daí a gente vai fazer a fiscalização. Bom, ministra, segundo o IBGE, uma mulher recebe, em média, 78% do salário do homem ocupando a mesma função. Mas nos cargos mais elevados e nos casos de mulheres negras e pardas, essa diferença é muito maior, né? Com a lei sancionada, qual a expectativa para reverter esses números? Olha, a nossa expectativa é alta, porque efetivamente quando nós tivermos as publicações e nós tivermos a auditoria, nós vamos ver quem são as pessoas que sofrem a discriminação, que nível de discriminação e como essa empresa está atuando, porque os relatórios de transparência eles são importantes por isso, porque nós vamos localizar onde é que estão os problemas, a forma com que estão os problemas e como é que o governo pode atuar efetivamente nessa frente. Ministra, relativo a fatores que contribuem para essa diferença salarial entre homens e mulheres, tem como identificar para o nosso ouvinte? Na verdade, os fatores eles são simples, né? Eles têm por região, eles têm por questão de competência. Às vezes eles dizem que é porque a mulher tem que sair mais cedo, tem que ter... tem vários elementos que são muito mais culturais, né? E de discriminação. Eu acho que não é o fato da cultura, é da discriminação, efetivamente, porque a mulher é mãe, a mulher é que cuida dos filhos, a mulher que, né? Então, portanto, então ela tem que ganhar menos porque ela tem menos estabilidade. O governo defende programas de capacitação de gestores sobre igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, não é isso, ministra? O governo, nós estamos defendendo a questão da qualificação dos servidores, nós estamos defendendo também a qualificação dos próprios trabalhadores e trabalhadoras, né, para que nós possamos ter, de fato, a igualdade implementada no país. Né, porque hoje o presidente Lula, na sanção, ele disse uma coisa muito importante, né? Ele disse que é vontade política do governante. E esse governo tem vontade política, né? O presidente Lula tem se mostrado, todos os ministros e ministras têm se mostrado e, portanto, com certeza a lei será implementada. E quanto à capacitação, como é que vai acontecer esse processo de capacitação? Na verdade, nós vamos fazer ou com a ENAP, o próprio Ministério do Trabalho, o SESC, o próprio Ministério das Mulheres, nós vamos estar trabalhando dentro de um conteúdo programático, diante de uma perspectiva que, de fato, dê conta de que nós precisamos ter um conceito de igualdade entre homens e mulheres no serviço público. E essa lei pode gerar impacto positivo também na questão da violência, a diminuição da violência contra a mulher, ministra? Sim, porque ela garante autonomia, empodera as mulheres. E eu queria dizer uma coisa que é super importante. A lei ela vai ajudar o crescimento do PIB, né? Ela tem um outro impacto econômico. Quando ela dá essa diferença e ela faz esse impacto, ela vai refletir em todas as áreas da sociedade brasileira. Na questão da pobreza, da miséria, da violência. Então, a gente está vendo aí que o impacto na economia pode ser positivo, é isso, né? Ele será positivo, né? Na maioria dos países, porque não é uma lei exclusiva do Brasil, é importante dizer isso, na maioria dos países onde tem a lei da igualdade, o PIB é bem maior. E no Brasil, a previsão é que ele vai crescer cerca de 300 trilhões a mais de recursos para nós. Então, portanto, efetivamente é um resultado positivo para a economia brasileira. E para as empresas também, porque senão as pessoas dizem, mas a empresa vai ter prejuízo. Não, ela vai ter lucro. Então, quer dizer, a empresa seguir a lei é obrigatório, mas é positivo para ela do ponto de vista de apresentar-se melhor no mercado, contar com mais simpatia da sociedade. É por aí, ministra? E mais lucro, né? Porque quanto mais ela vende, quanto ela mais se desenvolve, quanto mais ela produz. Porque, veja bem, se você tem a igualdade salarial, você tem o maior número de pessoas produzindo e produzindo mais animado, com mais vontade. Portanto, você vai ter muito mais lucro. Então, eu acho que a lei ela traz o desenvolvimento para a empresa, para a sociedade, para as mulheres. Ela muda toda a organização do nosso país, tanto empresarial quanto governamental. Ministra, nós queremos agradecer, ministra Cida Gomes, ministra das Mulheres, aqui com a gente,
Ministra Cida Gonçalves, perdão. Obrigada aí pela entrevista, seja sempre bem-vinda à Voz do Brasil. Eu que agradeço, quero dizer da importância de estar aqui e qualquer coisa é só me chamar. E o presidente Lula reforçou hoje que a fiscalização estará atenta para garantir o cumprimento dessa nova legislação. Pelo texto da nova lei... Você acompanhou a entrevista da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, para a Voz do Brasil. Ela deu detalhes da lei sancionada pelo presidente Lula, que prevê a igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenhem a mesma atividade. A ministra explicou os mecanismos de transparência da norma e como as empresas podem ser punidas caso não cumpram o que diz a legislação. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações do governo federal para você. Então, continue ligado aqui na TV Brasil e também nas nossas redes sociais. Até a próxima!